Olá, pessoal! Iniciaremos agora o nosso bloco de aulas sobre a farmacologia do sistema nervoso autônomo. Este bloco de aulas tem uma duração prevista de 6 horas de aula, mas iniciaremos investigando inicialmente o sistema nervoso autônomo simpático e estudando nessas cerca de 1 hora e meia iniciais de aula as drogas simpatomiméticas. Por substâncias simpatomiméticas, nós entendemos como sendo aquelas drogas capazes de mimetizar, isto é, imitar ou reforçar as ações resultantes da estimulação do sistema nervoso autônomo simpático. Assim, nós temos como objetivo nesta aula conhecer estas propriedades farmacológicas das principais classes de drogas que mimetizam os efeitos resultantes da ativação do simpático, para daí nós compreendermos o racional farmacológico que fundamenta os usos terapêuticos dessas drogas. A grande relevância deste tema vem do fato de que o sistema nervoso autônomo simpático controla de uma forma muito precisa a atividade de todo e qualquer órgão que seja composto, pelo menos em parte, de músculo liso, controla também a atividade do músculo cardíaco e a secreção de várias glândulas. Como material de leitura para essa aula, eu sugiro, especialmente como material introdutório de revisão, o capítulo do livro Rangendale, Farmacologia, Transmissão Noradrenérgica, das páginas 187 a 196. E também sugiro, para aqueles que tiverem alguma dificuldade em se lembrar da fisiologia do sistema nervoso autônomo simpático, rever as aulas sobre neurotransmissão autonômica que foram ministradas no módulo Sistema Nervoso. A título de recapitulação, então, o sistema nervoso ele é subdividido em sistema nervoso central, que é composto por todas aquelas células nervosas cujo corpo celular se encontra no encéfalo ou na medula espinal, e por sistema nervoso periférico, que é composto, pelo menos em parte, por neurônios cujo corpo celular se encontra fora do sistema nervoso central ou até mesmo na medula espinal. O sistema nervoso periférico, por sua vez, é subdividido em sistema nervoso autônomo ou somático e, adicionalmente, o sistema nervoso autônomo é subdividido em seus ramos parasimpático, simpático e o sistema nervoso entérico. Nesta aula inicial, focaremos nossa atenção naqueles grupos de drogas que são capazes de mimetizar parte dos efeitos resultantes da ativação do sistema nervoso autônomo simpático e, por isso, são chamadas de drogas simpatomiméticas. Essa prancha sumariza vários dos aspectos importantes sobre a neurotransmissão pós-ganglionar simpática. Assim, temos aqui a ilustração de um neurônio pós-ganglionar simpático que tem o seu corpo celular localizado num gânglio autonômico periférico e que emite suas projeções para os órgãos-alvos. Nas terminações nervosas deste neurônio pós-ganglionar, há estruturas ou regiões diferenciadas, conhecidas como varicosidades simpáticas, que é onde efetivamente se dá a neurotransmissão simpática pós-ganglionar. Então, esta prancha resume para a gente os processos de síntese, liberação e ativação dos receptores adrenérgicos no órgão-alvo, bem como os principais mecanismos que determinam o término da ação desse neurotransmissor. Assim, a neurotransmissão autonômica se dá a partir da síntese do neurotransmissor pós-ganglionar simpático, a noradrenalina,
através da captação do aminoácido L-aromático a tirosina, a qual é convertida pela tirosina hidroxilase em L-dopa, ou a dihidroxifenilalanina, conhecida pela sigla L-dopa. O L é porque é o isômero levógero da tirosina e, portanto, também da L-dopa, a qual, sob a ação de uma descarboxilase de aminoácidos L-aromáticos, a L-dopa é convertida em dopamina. A conversão de tirosina em dopamina ocorre no citoplasma da varicosidade simpática. A dopamina, então, é captada por transportadores vesiculares de monoaminas para dentro de vesículas de armazenagem, onde, então, a dopamina sofre a ação de uma outra enzima chamada dopamina beta hidroxilase, sendo convertida, então, de dopamina em noradrenalina, dentro da vesícula de armazenagem. Com a chegada de um potencial de ação nessa terminação nervosa, há abertura de canais de cálcio voltagem dependentes, os quais permitem um aumento na concentração intracelular de cálcio e a exocitose, a liberação do neurotransmissor na fenda sináptica. A noradrenalina, então, ativa os seus receptores localizados na membrana pós-ganglionar, e o término da ação da neurotransmissão se dá por mecanismos de captação, especialmente a captação neuronal, mas também a captação extraneuronal. E, de uma importância muito menor para determinar o término da ação da noradrenalina nos seus receptores pós-sinápticos, também há a difusão simples da noradrenalina para longe da fenda sináptica. Cabe lembrar que alguns poucos neurônios do sistema nervoso central, mas principalmente nas células cromafins da medula da glândula adrenal, há uma enzima adicional chamada de feniletanolamina N-metiltransferase, a qual introduz um radical metil no grupamento amino da noradrenalina, convertendo a noradrenalina em adrenalina. As drogas simpatomiméticas que veremos nessa aula de hoje podem ser classificadas em simpatomiméticos de ação direta, que são aquelas drogas que se comportam como agonistas de receptores adrenérgicos, ou simpatomiméticos de ação indireta, que são drogas que interferem na metabolização, na liberação ou na captação de noradrenalina. Iniciaremos o estudo das drogas simpatomiméticas de ação direta pelas catecolaminas endógenas, a noradrenalina e a adrenalina, bem como também estudando os efeitos de uma catecolamina sintética, a isoprenalina. Esses estudos foram feitos já há mais de 70 anos e eles são importantes porque eles nos mostram que as catecolaminas endógenas, a adrenalina e a noradrenalina, ativam de forma diferencial os vários receptores adrenérgicos. Na verdade, esse estudo de Ahlqvist, em 1948, foi o primeiro a propor a existência de diferentes tipos de receptores adrenérgicos. Ahlqvist investigou a ordem de potência de várias catecolaminas, endógenas e sintéticas, em produzir uma série de efeitos em órgãos-alvos, como, por exemplo, a contração de músculo liso vascular, a contração de ureter, a dilatação pupilar, o relaxamento do músculo liso bronquial, o relaxamento do músculo liso vascular, o relaxamento da musculatura liso uterina e também o aumento da contração do miocárdio. Então, essa figura nos mostra
curvas log dose versus a resposta para 3 catecolaminas que eu selecionei para mostrar. A noradrenalina, que é aquela molécula que tem nessa posição do radical apenas um hidrogênio, a adrenalina, que tem nessa posição desse radical um grupamento metil, e a isoprenalina, uma catecolamina sintética, que tem nessa posição deste radical um grupamento metil-etil. O que Ahlqvist e posteriormente Landes observaram foi que essas catecolaminas exibem diferentes ordens de potência na produção destes variados efeitos. Ou seja, para a produção dessa contração do músculo liso, de vários músculos lisos e a dilatação pupilar, a adrenalina e a noradrenalina são praticamente equipotentes, porém muito mais potentes do que a isoprenalina. Já para promover o relaxamento do músculo liso bronquial, músculo liso vascular, músculo liso uterino, a isoprenalina e a adrenalina são equipotentes, porém a noradrenalina é muito menos potente. Já para a produção do aumento da contração cardíaca, essas 3 catecolaminas são praticamente equipotentes. A interpretação de Ahlqvist e de Landes para esses resultados foi que essas catecolaminas exibem ordens de potências diferentes porque receptores adrenérgicos diferentes estão envolvidos em cada um destes conjuntos de respostas dos órgãos-alvo. Assim, foi proposto que sempre que a ordem de potência desses agonistas fosse adrenalina, semelhante à noradrenalina, porém muito mais potentes que a isoprenalina, o receptor envolvido seria do tipo alfa-adrenérgico. Por outro lado, aquelas respostas nas quais a isoprenalina fosse mais potente do que a noradrenalina, o receptor beta-adrenérgico estaria envolvido, porém, também com seletividades diferentes, isto é, a noradrenalina é muito mais potente nos receptores beta-1 adrenérgicos do que nos receptores beta-2 adrenérgicos. Na verdade, o estudo de Ahlqvist, de 1948, ou o estudo de Landes, na década de 60, nenhum dos dois mostrou aquelas curvas, concentração ou dose, log da dose versus resposta, que eu mostrei no diapositivo anterior. Ambos os autores, na época, apresentaram apenas seus resultados na forma de tabelas, mas essas tabelas nos mostram essas ordens de potência indo do mais ativo ou potente nesse conjunto de respostas para o menos ativo naquele conjunto de respostas. E encontramos aqui várias das catecolaminas que Ahlqvist investigou, dentre elas o isômero levógero da adrenalina, lembrando, não? A epinefrina e adrenalina são exatamente as mesmas moléculas, norepinefrina e noradrenalina são exatamente as mesmas moléculas, o L é para se referir ao isômero levógero, DL é a mistura racêmica desse composto, ART é o arterenol ou noradrenalina, um outro nome para a noradrenalina, e o N-isoarterenol é a isoprenalina, ou também conhecida como isoproterenol. Cabe aqui uma lembrança do que quer dizer, ou da significância da existência destes estereoisômeros na farmacologia. Nós já sabemos, muito provavelmente desde o ensino médio, da importância da estereoseletividade. E apenas para nos lembrarmos,
misturas, ou melhor, compostos que apresentam, como este caso aqui, um carbono chamado de carbono quiral, podem e geralmente apresentam algo que nós conhecemos como estereoseletividade, e em razão da polarização destes compostos, nós podemos chamar esses compostos de compostos ou isômero levógero ou isômero destrógero. E na farmacologia, como já sabemos, muito provavelmente desde o ensino médio, muito antes de cursar a farmacologia, esta estereoseletividade é muito importante na determinação dos efeitos farmacológicos dessas drogas, como veremos mais adiante através de alguns exemplos. Como regra, geralmente aquelas moléculas sinalizadoras, que são derivadas de aminoácidos ou relacionadas a aminoácidos, o isômero levógero é o isômero responsável pela ação farmacológica. Assim, até o início da década de 70 do século passado, nós conhecíamos apenas 3 tipos de receptores adrenérgicos, chamados de alfa, receptores beta, que poderiam ser do tipo beta 1 ou beta 2. Mas graças aos trabalhos de um argentino, Langer, na década de 70, e de um alemão de nome Stark, também na década de 70, nós descobrimos a existência de um outro tipo de receptor adrenérgico que foi chamado de alfa-2 adrenérgico. Esse receptor alfa-2 adrenérgico é aquele receptor alfa-adrenérgico localizado na membrana pré-sináptica de um neurônio, o qual, quando ativado pelo próprio neurotransmissor, diminui a liberação de mais neurotransmissor na fenda sináptica. Então, os trabalhos de Langer e Stark demonstraram algo que depois descobrimos ser universal para praticamente todos os neurotransmissores, que é a existência de autorreceptores localizados na membrana pré-sináptica, que ao serem ativados pelo próprio neurotransmissor, diminuem a liberação de mais neurotransmissor na fenda sináptica. O desenvolvimento das técnicas de biologia molecular e de clonagem de genes no final do século passado, na década de 90 do século passado, permitiu que nós conhecêssemos, isto é, identificássemos 9 tipos diferentes de receptores adrenérgicos, cada um deles codificados por um gene diferente. Esses genes, então, todos esses 9 genes codificam receptores com 7 domínios transmembranares e que, portanto, sinalizam na célula através da interação com uma proteína G, e esses receptores são subdivididos em alfa-1 adrenérgicos, com 3 subtipos de receptores alfa-1, todos eles acoplados preferencialmente a uma proteína GQ ou 11, consequentemente, a ativação destes receptores aumenta as concentrações intracelulares de cálcio. 3 subtipos de receptores alfa-2 adrenérgicos, todos eles sinalizando através de uma proteína GI, portanto, a ativação de um receptor alfa-2 adrenérgico inibe o funcionamento da adenilil ou adenilato ciclase, diminuindo as concentrações intracelulares do segundo mensageiro AMP cíclico, e 3 subtipos de receptores beta-adrenérgicos, todos os 3 acoplados à proteína GS. Portanto, a ativação de receptores beta através da proteína GS aumenta os níveis intracelulares do segundo mensageiro AMP cíclico. Para o nosso conhecimento necessário sobre a farmacologia das drogas simpatomiméticas, nós vamos nos referir a
receptores alfa-1 adrenérgicos, entendendo eles como sendo os principais receptores alfa-adrenérgicos pós-sinápticos, receptores alfa-2 adrenérgicos, entendendo esses receptores como sendo os principais receptores alfa-adrenérgicos pré-sinápticos, que funcionam como autorreceptores, e receptores beta-adrenérgicos. E precisaremos nos lembrar da existência de receptores beta-1, beta-2 e beta-3 adrenérgicos, mas isso vai ser feito de uma forma bastante tranquila no decorrer dessa aula inicial.